E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a psicóloga e psicanalista Geisiane Góes, que veio falar pra gente sobre o luto. Ela que trabalha com esse tipo de público, que trabalha lá na Cuidar, a nossa parceira. Ô Geisiane, muito obrigado pela sua presença aqui na TVI. Vamos falar sobre esse desafio, que é um desafio para muita gente, né? As pessoas às vezes não estão preparadas para viver o luto, para viver a morte na família. Enfim, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, meu nome, em nome da Cuidar e do Grupo Horizontes. Ô Geis, então, o que é o luto? Então, o luto é um processo, né, de desapego que a gente precisa passar quando a gente perde alguém ou alguma coisa que a gente ama muito, que a gente investe muito de nós naquele objeto. Então, vale ressaltar que o luto não é apenas pela perda de um ente querido, né, ao qual você ama. Também pode passar pelo luto aquelas pessoas que perderam um emprego, que perderam um animal, que perdeu qualquer objeto que tem investimento de amor. Entendi. Ô Geisiane, então, é importante viver esse luto. Às vezes as pessoas ficam querendo escapar, querendo se dizer fortes demais para não viver esse momento. É importante? O luto é fundamental passar por ele, né? Claro que é subjetivo, cada pessoa, cada sujeito vai passar por esse luto de uma maneira, mas esse processo ele tem que ser vivido para que essa perda seja elaborada, né? Quando esse processo ele não é vivido, ele não é expressado, ele não é acolhido, até mesmo pela sociedade, quando tem um sujeito que está em sofrimento pela perda de um ente querido, ele pode vir a ter consequências psicossomáticas, né? Pode adoecer. Pode adoecer. Pode chegar a desenvolver uma patologia. Então, é fundamental que a gente entenda que toda perda, ela necessita passar por um processo de luto. E então, como é que é esse processo de luto? Tem uma regra? As pessoas têm um passo a passo para viver esse luto? Começa lá, já que a gente está falando mais sobre o luto da perda de um ser humano, né, de um ente querido, um familiar, um amigo. É importante participar do velório lá? Começa assim? Então, nós, seres humanos, a gente precisa muito dos ritos, né? Eu costumo dizer que é fundamental que a pessoa participe do rito do sepultamento, do rito da velação, para que aquele momento já seja um processo inicial para a elaboração da perda daquela pessoa. Os relatos que a gente vê na clínica, né, no grupo que a gente desenvolve, é que as pessoas que não passam por esse processo do rito inicial da perda, elas costumam ter mais dificuldade para a elaboração dessa perda, devido ao fato de não terem ter tido contato ali com a realidade da morte, que a morte ela é real. Não tem jeito de fantasiar com ela, né? É a única coisa que a gente precisa elaborar ali no nosso real e não no imaginário. Então, esse rito é o pontapé inicial para a elaboração dessa perda. A gente sabe que todo tipo de pessoa vive o luto, passa por momentos como esse, mas eu acredito que as pessoas que acreditam, que têm uma religião, conseguem viver isso de uma forma mais leve. Não é, Geisiane? Sem dúvida. Assim, a religião ela tende a explicar, né, algumas questões em torno da morte. Se não explica, ameniza. Então, a gente vê na clínica que aquelas pessoas que passam por uma espiritualidade, não necessariamente uma instituição religiosa, ela tem, sim, uma facilidade em elaborar essa perda de uma forma mais tranquila, menos traumática, né? Vamos dizer assim, mais leve, sem tanto desconforto, né? E acontece também daquelas pessoas que não tinham aproximação com a espiritualidade, começam a se aproximar, ou até mesmo trocam de religião, né? Buscam por outra religião, porque uma outra religião explica melhor do que a dela, e isso que é uma pergunta universal, né? O que acontece depois que morre? Para onde vai? Então, isso acontece, ou uma variação ou uma aproximação
da religião. E, Geisiane, é possível e é importante também tratar o luto com as crianças que perdem também entes queridos? É fundamental. Lá no grupo e até mesmo no consultório, eu recebo muitos pais com essa dúvida, sabe? Se como que trata a morte com a criança. A gente fala que morreu, a gente leva no velório, a gente deixa participar? Sim, né? Como eu disse anteriormente, o ser humano e as crianças, né, estão dentro dessa classe, ele precisa do rito para elaboração. Pode ser que ele não entenda muita coisa, mas só de estar participando com os familiares ali daquele momento, ele já vai tendo uma certa proximidade disso que ele vai ter que viver em várias fases da vida, que é a perda. Então, é necessário falar com as crianças o nome real, né? A morte, fulano morreu, e não sem colocar entrelinhas, né? Depois fantasiar. Isso. Depois, se quiser contar transformar lúdico, de forma lúdica. Dizer que é uma estrelinha, né? Isso não seria bacana. Pode ser usado a partir do momento em que o correto já foi explicado. Entendi. Né? Uma criança que perdeu a mãe, por exemplo. Olha, fulaninho, a sua mãe, ela morreu. Né? Agora ela vai viver aonde? Que no nosso coração, né? Com as memórias que nós temos com ela, ajudar essa criança no resgate dessas memórias. Se for uma criança muito pequena, contar sempre histórias para essa criança do avô, do pai, da mãe, do primo, essa pessoa que ela perdeu, para ajudar a criança na elaboração dessa perda. Entendi. Geisiane, então, este dia de finados traz para a gente, lembra para a gente das pessoas que se foram. Não é importante visitar o cemitério também? É importante. Também faz parte do rito. Só que esse já é o pós, né? Só que vale ressaltar que tem pessoas que visitar esse ambiente não é muito recomendável. E aí é o que eu digo, o luto é o caso a caso, é o sujeito na sua individualidade. Como que aquele sujeito está lidando com aquela perda? Então, visitar esse ambiente vai fazer bem ou vai fazer mal para ele? Cada pessoa se analisa, né? Se analisar. Se for um lugar que você vai ir, de alguma forma, vai te trazer resgate de memórias, por mais triste que seja, não vai te causar uma tristeza profunda, um descontrole emocional, te levar em algum movimento que você não consiga conter, ok, deve ser repensado. Né? Mas se você entender que esse movimento não é legal para você, existem várias formas de prestar uma homenagem para esse ente que se foi no dia 2. Tá certo. Geisiane, para a gente terminar, o nosso tempo está acabando, eu só queria te fazer uma pergunta para a gente pensar junto com você, com o nosso telespectador. As pessoas costumam estar preparadas para a morte? Você que trabalha com esse tipo de público, com essas pessoas, elas chegam ao seu consultório, ao seu trabalho lá, preparadas para esse momento? Não, né? A gente não está preparado nem para a perda do outro, nem para a nossa própria morte. E eu falo que a perda do outro é tão difícil, porque é o único momento em que a gente pode experienciar um pouquinho que seja de como que vai ser a nossa finitude, né? Traz essa realidade para nós. Então, não é todo mundo, quer dizer, uma grande maioria, 99% não está preparado para lidar com uma perda desse tamanho. Né? A gente sabe que vai morrer ou que a gente vai perder alguém, mas ainda assim a gente não se prepara. No meio social, as pessoas têm o luto ainda com muito tabu, é um assunto que não pode ser tocado. Geralmente a pessoa morre, o nome dela nem pode ser dito por um tempo. Né? Mas a morte, ela é necessária ser repensada todos os dias de nossa vida. Porque aí a gente entende o real significado do presente e faz do dia de hoje ter importância e ser válido para nós. Aceitar a morte, aceitar que um dia a gente vai morrer, a gente vive melhor. É isso que você está querendo dizer? Isso mesmo, né? A gente já sabe que vai passar pelo deserto, então a gente pode levar água. Tá certo, olha, boa, essa aí é boa. Geisiane, muito obrigado pela sua presença aqui na TVI. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Nesse momento tão importante.